Então vamos lá, pessoal, centelhas. Vamos agora para a nossa segunda parte dessa live Física Quântica e Espiritualidade com Mário Jorge. E agora a gente vai nessa segunda parte com o Mário Jorge aqui. Nós vamos falar do exercício que o Mário Jorge ficou de ensinar, o exercício que o Dr. Tom Campbell ensina para que a gente possa vencer nossos medos, limpar crenças limitantes que nos impedem de criar a realidade que a gente deseja. Tá bom? Vou só esperar o Mário aparecer aqui, que eu vou convidar ele e a gente já vai. Gente, muito obrigada. A gente teve uma queda de energia aqui, acredita? Uma chuva muito forte. Geralmente quando chove muito forte aqui no Jardim Botânico em Brasília, onde eu moro, dá uma quedazinha de energia, tá? Mas obrigado pela paciência de vocês. O áudio tá baixo? Que bom que vocês falaram. Vou aumentando aqui, tá? Aqui o Mário já chegou. Vamos chamar ele para entrar aqui com a gente. Mário Jorge. Aqui. Gente, vamos lá, que agora a parte está ficando bem legal. A gente vai fazer o exercício que o Mário vai ensinar aqui pra gente, tá bom? O exercício para limpar os medos inconscientes, crenças limitantes que nos impedem de ter uma percepção mais positiva da nossa realidade e criar uma atitude e uma intenção positivas. Vamos lá, Mário. O meu áudio tá bom para você? Tá ótimo, tá perfeito. Você está me ouvindo? Tá me ouvindo bem também? Ótimo. Então tá bom. Então, só finalizando rapidinho aqui o que eu estava comentando, é o seguinte, essa questão da intenção, que é o terceiro, ele está associado com o colapso de onda da física quântica e com a renderização da realidade virtual, que nada mais é do que você materializar, fazer algo acontecer usando a intenção de ser, ok? Então, percepção, atitude e intenção. As três são escolhas. Você escolhe e decide usar ou não, ok? Só queria fechar com aquele exemplo Sim, ótimo. do Viktor Frankl, que é um exemplo que eu gosto de dar, porque eu já estou com ele há uns 30 anos. Eu conheci ele antes de conhecer tudo isso, lá atrás, também num treinamento, esse mesmo treinamento do exemplo da vaca, aliás, por acidente. O Viktor Frankl é um cara excepcional, ele era um neuropsiquiatra austríaco, e ele era descendência judia, e foi jogado num campo de concentração para virar fumaça, lá como a gente sabe que infelizmente era feito na época pelo regime nazista. E ele estava num ambiente terrível, né? E eu cito esse exemplo porque às vezes a gente diz que não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, por conta disso, por conta daquilo. A gente tem N desculpas, né? A gente sabe que tem fundamento, algumas coisas realmente ocorrem e nos atrapalham. Mas quem realmente quer fazer algo, né, vai lá e faz. E não procura desculpa, procura solução, né? E esse exemplo acaba sendo interessante, porque o que um cara vai conseguir fazer num campo de concentração, exceto morrer, né? Onde morreram milhões de pessoas. E ele foi lá, né, e está vendo aquela situação toda, e ao longo do tempo foi acompanhando, começou a prestar atenção no que se passava em volta no momento presente, ver que algumas pessoas sobreviviam mais do que outras, trocando ideia, conversando, investigando, ele descobriu que o que estas pessoas que sobreviviam, né, isso está escrito num livro dele, quem quiser pode ler, eu não lembro do nome do livro agora, mas ele descobriu que as pessoas que sobreviviam por mais tempo lá e eram diferentes daquelas que morriam, que logo desistiam, abandonavam, né? Porque as condições eram terríveis, alguns se entregavam e morriam rapidamente e outros seguiam sobrevivendo. E ele descobriu que todos aqueles que sobreviviam, né, tinham uma visão de futuro, tinham uma missão para si, tinha algo que tinham vontade, intenção de fazer, desejo de fazer, né, usando a palavra desejo, de futuro, queriam encontrar algum familiar, rever parentes, executar algum trabalho que deixaram pela metade, tinham visões de futuro. E ele tinha uma dele também, que ele também estava lá sobrevivendo,
E ele começou a se ver no futuro, usando todo aquele aprendizado que ele tinha tido ali com aquelas pessoas, e sendo um professor, um palestrante, um escritor, descrevendo a experiência, como ele tinha superado e como ele tinha ajudado outros a superar. Então, essa era a visão dele. E ele então, passou. O que acontece dentro desse ambiente? Ele teve uma percepção, em vez de perceber aquilo como o fim do mundo para ele, como o fim do espaço-tempo para ele, ele resolveu ver aquilo como uma oportunidade. Então, ele escolheu ver o que estava se passando como uma oportunidade de aprendizado e de ajuda dos outros. Ok? E ele, descobrindo o que estava acontecendo, como é que era o mecanismo, ele ajudou quantos ele pôde. Então, aí a atitude. Ele passou a usar aquela percepção positiva e o que ele estava aprendendo e aplicar aquilo para ajudar outras pessoas ao redor dele, quantas ele conseguiu, a transformar a sua percepção e atitude também e ter uma possibilidade maior de vida, né, de sobrevida e sair dali. Né? Então, percepção, né, no meio do inferno, ele percebeu uma coisa positiva através de um aprendizado que podia ocorrer, percebeu que ele podia aplicar através de uma atitude positiva e ajudar aos que estavam em volta. Ele acabou ajudando até alguns dos carcereiros lá, porque alguns deles são militares de baixa patente que estão fazendo o que são mandados, não necessariamente concordavam com aquelas coisas, também passavam por um dissabor de ter que estar tratando mal outras pessoas que eles não queriam mal. Alguns tinham gosto nisso, mas outros não tinham, nem todo mundo era ruim ali. Então, ele acabou ajudando até alguns dos guardas, né, a conviver melhor com aquilo, porque eles ajudavam no que podiam e não tinham muitas escolhas também. Externas, escolhas externas. As escolhas internas, a gente tem 100% de domínio o tempo todo, através das escolhas de como vamos perceber e como vamos atuar em função daquilo que percebemos. Essa escolha está 100% na sua mão e você não precisa aprender nenhum artifício de materialização, né? Agora, isso vai te conduzir a ser um ser melhor, tá? Aplicar e experimentar essas coisas. Isso vai te fazer ter mais potência na intenção a partir do ser também. Então, e outra coisa que ele fez, ele aplicou a intenção também, vamos dizer, ele não necessariamente sabia que tinha a ver com física quântica, nem com realidade virtual, mas como eu e como você, como todos, ele acaba aplicando aprendizados de vida e fazendo a coisa certa. Então, percepção, atitude e intenção. Ele visualizou, né, fez aquela tela mental futura dele dando aulas, dando palestras, escrevendo livros, né, dando sessões de autógrafo, contando as histórias, os aprendizados, para que outras pessoas pudessem se beneficiar daquele aprendizado também. Então, ele usou as três coisas. E adivinha, ele saiu vivo do campo de concentração, com um aprendizado gigantesco, criou uma escola de psicoterapia, logoterapia, ou algo assim que chama, tá? Então, e teve sucesso, fez palestras, deu aulas, escreveu livro. Então, assim, tudo que ele visualizou durante o tempo dele no campo de concentração se manifestou. E uma coisa que me chamou muita atenção nessa história, que é super motivadora, Mário, é que ele é um grande exemplo para nós de uma pessoa que, apesar das terríveis circunstâncias nas quais ele estava envolvido, que era você estar preso, a pessoa está presa, sem liberdade física, num campo de concentração, vendo pessoas morrerem. Gente, aí as pessoas diziam: o que eu faço? O que está acontecendo no Brasil? O que está acontecendo lá? Não dá para sonhar, não dá para... Olha aí esse exemplo. Ninguém, com certeza você está com a barriga cheia, comeu, almoçou gostoso hoje, né? Tem uma casa para morar, um bom transporte, e com certeza ainda tem gente que eu não consigo sonhar. Mas olha só, o Viktor Frankl, né, ele sonhou no meio do campo de concentração, sabendo que a vida dele, das pessoas que estavam lá, ele tirava um tempo para visualizar ele saindo dali, virando um professor e usando essa experiência como realmente uma lição de vida para ensinar para as pessoas.
E ele conseguiu. E essa história, Mário, me lembra muito com a história de um outro professor também, que o Dr. Joseph Murphy conta no livro O Poder Subconsciente. Esse outro professor, ele estava na Rússia, ali naquela época do regime também de Stalin, né, que criou os gulags, que era aqueles lugares lá onde eles colocavam as pessoas. Eu acho que foi no regime comunista, se eu não me engano. Mas lá Isso, sempre explica isso. E teve até um filme sobre esse regime lá, sobre essas prisões. E esse homem, o Dr. Joseph Murphy, conta que ele estava preso lá e não tinha como escapar, porque lá era assim no meio, lá na Rússia, no meio da neve, naquelas florestas bem remotas, e lá era contado. A polícia da época lá, os carcereiros, contavam o número de presos na saída e na volta. Então, eles trabalhavam ali naquela fazenda lá na neve, e na volta contava-se. Então, não dava para escapar, porque até a pessoa conseguir chegar a algum lugar que daria para se esconder, já seria o tempo suficiente da ronda procurar com cachorros farejadores e achar a pessoa. Então, era uma missão praticamente impossível fugir dali. Só que ele conta, o Dr. Joseph Murphy conta que esse professor, toda noite, antes de dormir, ele lembra que ele estudou sobre a questão da nossa mente, o subconsciente criando a realidade, e ele, antes de dormir, ele falava assim para a mente dele, para o subconsciente: eu não sei como, mas você vai me arranjar um jeito de eu sair daqui. E aí ele colocou a intenção dele de estar na Califórnia. Aí ele visualizava, antes de dormir, ele passeando num carro conversível aberto, ali por uma rua da Califórnia, olhando, visualizou um café de esquina, e ele tomando um café com uma americana que ele conheceu antes da guerra, antes disso tudo acontecer. E ele toda noite visualizava isso. E aí um dia, na hora que foi para contar os prisioneiros para voltarem para os seus alojamentos, incrivelmente o guarda pulou o número dele. Ou seja, estava certo os números. Então, a ronda não iria procurar por nenhum fugitivo, porque estariam todos lá. E ele disse: agora que é o meu momento. Todo mundo foi dormir e ele ficou 24 horas fugindo na floresta até encontrar uma casa de pessoas que ajudaram ele. Ele foi parar na Inglaterra, na casa de um casal americano, que levou ele para a Califórnia, e tudo que ele visualizou aconteceu, e ele casou com a americana que ele visualizou. É impressionante, sabe, Mário? Então, me lembrou bastante essa história aí, esse outro professor também, que depois virou palestrante, depois virou professor de universidade, contou a história dele. É interessantíssimo, né? Então, são exemplos que nos mostram que a gente não tem que levar em conta as coisas que estão acontecendo fora de nós, porque a intenção é muito poderosa. A nossa intenção, nosso livre-arbítrio, se a gente realmente se mantiver aquilo na tela mental que a gente realmente quer, não importa como, nem quando, o negócio vai acontecer, né, Mari? E essa questão de ser prisioneiro, ela é impressionante, porque tem quem explique isso da seguinte forma, né? O seu corpo pode ser prisioneiro, mas a sua mente, o seu coração, ele jamais pode ser forçado. Você só vai entregá-los se entregar por sua própria decisão. Então, quando você abandona, desiste, não tenta, não se esforça, é um abandono pelo seu lado, é por sua decisão interna. Porque a pessoa, mesmo quando está presa, eu tive a oportunidade de conhecer um pouco mais de perto a questão da vida do Nelson Mandela, porque eu morei na África do Sul por 6 meses, e eu fui até conhecer a ilha que ele esteve preso, né? Mas ele é um dos casos que falou isso. O que estava preso era o boneco, o corpo, o avatar, né? Ele se libertou, enquanto na prisão é que ele realmente se libertou, porque ele não era, quando saiu da prisão, a mesma pessoa que entrou. Ele era uma pessoa muito maior, né? Tanto que fez o que fez, teve o impacto que teve, e não usou de violência para fazer isso, ele conseguiu fazer isso em paz, porque ele fez de um ponto de observação e de equilíbrio fenomenal que ele atingiu, né? Enquanto estava preso, ele adquiriu a liberdade espiritual dele.
né? E aí ele passou a ter domínio sobre a vida dele e impactar positivamente na vida dos outros. Isso é muito bacana. Tem N exemplos por aí, tenho certeza que quem está nos acompanhando tem outro conhecimento de outros, mas é claro que esses exemplos são inspiradores. Eu mesmo publiquei aqui há algum tempo uma colombiana, eu acho, se não me engano, que com 13 anos ficou sem pai nem mãe, largada lá, com poucos familiares, não tinha meio de subsistência, não falava inglês. Ela decidiu que queria ir para os Estados Unidos e trabalhar na NASA. Bom, conclusão, ela virou comandante de uma das missões dos robôs de Marte. E eu até publiquei, já faz alguns meses, eu vou republicar amanhã, porque é outro exemplo super interessante também. Com essa decisão e essa vontade claríssima, né, ela ultrapassou fronteira, conseguiu algum dinheiro, foi lá, começou a trabalhar, conseguiu entrar numa escola, estudou, aprendeu inglês, se propôs a trabalhar como estagiária na NASA, foi aceita, e começou a desempenhar bem, daqui a pouco era chefe do programa do robô de Marte. É muito impressionante, é muito impressionante. Né? Ela não passou por uma situação de um campo de concentração, mas de uma situação de pobreza e dificuldade extrema, e com nenhuma expectativa. Quem saindo da Colômbia, uma mão na frente e outra atrás, imagina que vai acabar com 13 anos, sem nenhum conhecimento de inglês e das pessoas lá, vai terminar como chefe de uma missão do robô em Marte da NASA. É muito legal, esses exemplos eu acredito que o sistema mais amplo de consciência, o todo, né, a fonte, permite que a gente conheça para que nos incentive, porque as nossas adversidades são bem menores do que estar preso num campo de concentração, né? Então, assim, a gente se motiva. E eu tinha muita essa motivação. Quando eu via histórias desse jeito, eu dizia assim, nesse meu início dos estudos de expansão aí, eu dizia assim, não é possível que eu não consiga, se a situação dessa pessoa que era muito mais extrema que a minha, ela conseguiu, eu consigo também. Então, sabe, isso incentiva bastante. Mas, Mário, uma coisa que trava muitas pessoas de conseguirem são esses bloqueios emocionais, medos, padrões negativos que elas já carregam há muito tempo, e elas têm que lutar contra isso para que elas possam ver a vida de uma forma mais positiva, uma perspectiva mais positiva para ela, de que ela realmente pode. Porque tem pessoas que ficam chateadas até, não sei se você já encontrou algumas assim, que elas querem te bater quando você diz, você cria sua realidade, elas não gostam, porque elas olham ao redor delas e dizem, para você é fácil falar, mãe, olha sua realidade, como se eu fizesse assim, tudo aconteceu. Não, foi um processo, né? E a gente continua expandindo mais e mais. E tem que lembrar que a sua realidade você não cria só nesta passagem. O que acontece? Por que você passa por N pacotes de experiência? Para crescer, aprender, expandir, né? Evoluir, melhorar a qualidade de ser, a qualidade espiritual, né? Para a evolução. Né? E você, quando está nesse processo, você está passando por N experiências diferentes, está fazendo N coisas, e pode estar tendo êxito ou não, avançando ou retroagindo, né? Você sempre pode voltar a avançar, mas você também pode andar para trás nesse processo, e você traz coisas, eventualmente, de outras vidas. Como é que você vai saber como é que você chegou aqui? Porque quando você chegou com uma qualidade de ser, começou a tomar algumas decisões aqui, com base nessa qualidade de ser que você tinha, e isso começou a influenciar a sua vida, né? E os resultados que você está aqui hoje. Então, o que você fez nas outras vidas teve um impacto também. E fica muito difícil você entender como é que você chegou lá. Mas uma coisa é certa, você chegou lá, a gente chega, qualquer um de nós chega onde está, ou cavando o próprio buraco, ou jogando terra para fazer a própria rampa. Né? E às vezes não tem como perceber o conjunto da história. Agora, se você sabe disso agora, mesmo que você esteja insatisfeito onde está, não adianta ficar culpando os outros, porque os outros também não vão te tirar de lá. Você vai sair de lá por você. Então, o que é que você pode mudar na sua atitude, na sua percepção, na sua intenção, nas suas escolhas, para te tirar do lugar que você está e te levar mais próximo de onde você quer chegar? Né? Então, é isso que importa. Esquece a raiva,
pelo amor de Deus, esquece principalmente a raiva, porque ela é uma coisa terrível. Ela só vai continuar te arrastando para baixo, sentimento negativo, vibração negativa. Isso tem a ver com o tema que é o nosso próximo, que é essa questão justamente de... porque, assim, essas crenças, qual é o mecanismo que gera o ego, né? Porque isso tem a ver com a dissolução do ego, né? Como eu disse para você, a gente comentou ontem, a dissolução do ego, na minha forma de ver, não é, você perder identidade 100% e se fundir com o todo. Não é dessa fusão com o todo. Além do que você pode se fundir com o todo, provavelmente ainda mantendo uma percepção própria, não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de perder o ego negativo, aquele que te arrasta para trás na vida, que causa mal para os seus parentes, para os seus vizinhos, para os seus amigos, para os seus colegas de trabalho, de escola. O ego, aquele ego que gera racismo, né? Que gera sexismo, que gera bullying, né? É aquela necessidade de se mostrar melhor que o outro, é o ego egoísta, aquele ego é disso que nós queremos nos livrar. Não é do ego no sentido de autopercepção, né? Sim. Então, e esse ego, o mecanismo de construção do ego, segundo o Tom, tá? E eu não estou falando aí só por mim, eu acredito que esteja correto, mas ele explica que acontece o seguinte: você tem um desconhecimento, uma ignorância sobre as coisas, né? Qualquer coisa que seja. E esse desconhecido, para nós, traz medo. Tá? Então, a gente tem uma necessidade de ter explicações, que é para que aquilo pareça que faz algum sentido, que tem alguma razão, e que a gente sabe. Né? A gente tem quanto mais ignorância a gente tem, mais necessidade de achar que sabe tudo a gente tem também. Né? E isso é uma coisa a se perder, porque isso também é do ego. Né? Mas, então, o mecanismo é o seguinte: por conta do medo, para não sentir medo, a nossa mente, né, começa a criar histórias, ou aceitar histórias de terceiros e misturar tudo isso, e vai tapando o buraco do desconhecimento ou da ignorância, que são sinônimos aí, com crenças. Né? Então, a gente põe uma crença para aplacar um medo, outra crença para aplacar outro medo, outra crença para aplacar outro medo, e tudo que a gente desconhece gera medo e acaba gerando crença. E, no final, a gente fica que nem o ser no meio daquela cebola de crenças lá dentro. Né? E totalmente identificado e com um ego assim, fortíssimo, segurando aquelas crenças todas no lugar, para garantir que a tua casa de cartas não caia, porque se foi tudo criação da sua própria mente, e você não tem fundamento, não é verdade, não é realidade. Então, você cria o ego. Então, é esse ego que nós estamos querendo nos livrar, porque essas crenças elas estão escondendo medos, estão gerando um ego extremamente negativo. Então, como é que você elimina isso? Né? Então fala, porque é muito difícil. Que crença que eu tenho? Que crença que você tem? Para e pensa. Tudo bem, talvez tenha alguma óbvia. Né? E lembrando que crença é sempre aquilo que a gente acredita que é, por uma explicação qualquer, mas não tem uma experiência direta para saber que é. Quando você experimentou e descobriu que, por exemplo, põe o dedo na tomada, dá choque, isso não é uma crença. Eu já pus o dedo na tomada, já levei um choque. Eu pus a mão no fogo, queimei. Então eu sei. Uma experiência, né? Não uma crença. Experiência é diferente de crença. Crença é um pensamento repetido que a gente tem, que é só estar no nível do pensamento e não da experiência em si. Seria isso? Experiência é saber, porque levou você a experimentar, a tirar conclusões com bases práticas, ok? Você viu diretamente pela experiência. Então, tudo aquilo que você não experimentou e só acredita, né? Por exemplo, o cara que é racista, seja lá de que raça for que ele não gosta, ele acha que a raça dele é melhor que a raça do outro. Isso é uma crença, né? Ou ele acha que a cor dele é melhor que a cor do outro. Aí eu pergunto para você, consciência. O que nós somos? Consciência. Consciência tem cor? Consciência tem sexo? Né? Não tem nada. Consciência não tem nada. Consciência é consciência. Forma, é invisível, é sem forma. Então, né? E que base, se eu sou consciência que está experimentando uma experiência corpórea e o corpo tem determinada característica, o que isso quer dizer? Que a consciência é melhor do que outra consciência porque tem um corpo X ou um corpo Y.
Nada, né? Não tem o menor fundamento, é uma crença, tá? Então, assim, isso para citar uma, ok? Então, uma das coisas que ajuda com todo esse tema de se livrar das crenças é você eventualmente adquirir uma visão mais ampla, o que o Tom chama de uma visão mais ampla, ok? Se você pensa que você é só essa pessoinha, esse corpinho, esse cérebro, né? Os 5 sentidos, os olhos, os ouvidos, né? Esse nome, o nome do seu RG e tudo mais, se você está tão identificado com isso, você tem muito medo de perder aquele pouco que você identificou, que você acha que é você. Né? E, principalmente, você tem medo de perder isso através da morte, porque a morte é o grande desconhecido. Então, o medo do desconhecido vem do medo da morte. E todos os outros medos são, por ignorância, medo do desconhecido. A grosso modo, ok? Estou É o que eu simplificando. sempre falo. Todo medo revela falta de conhecimento a respeito daquilo que você teme. Tememos o que não conhecemos, simplesmente. Agora, é importante aceitar e compreender o tamanho da nossa ignorância. É muito legal quando cai a ficha sobre isso, porque você perde a obrigação, como você falou ontem, você fica mais leve, você não tem a obrigação de saber tudo. Quem sou eu para saber tudo? Sabe? Não tenho que saber tudo. Então, se eu não sei, em vez de criar uma crença, eu não sei, mas isso não me ameaça. Eu não me sinto ameaçado por não saber alguma coisa. Eu sei que um dia eu vou continuar crescendo e provavelmente vou saber, seja lá quando for. Ou não, de repente nem é importante. O importante é eu viver aqui agora, tomar decisão com base naquilo que eu tenho condição de lidar e não me preocupar em me sentir minimizado. Quem souber tudo de verdade, que atire a primeira pedra. Né? Quem é que sabe tudo? Cara, quem é que pode saber tudo sobre a fonte tão poderosa e tão grandiosa que criou não só esta realidade, como todas as outras? Né? Entendeu? Então, agora, nós não somos melhor que ninguém e nem somos piores que ninguém. Nós somos consciência. Todas as consciências são equivalentes e todas estão no caminho do aprendizado, mais avançado ou menos avançado, mas nem melhor nem pior por causa disso. E eu não morro. Né? Eu sou consciência. Eu experimento um pacote de experiência, entro no nascimento, faço a transição de saída do pacote de experiência do avatar na morte, né? Na morte do avatar, a vida, para mim, continua. A vida é contínua. Desde que eu deixei de ser uma parte, passei a ser uma parte individuada da fonte, eu vou experimentando vidas, uma atrás da outra, que são pacotes de experiência, nada mais do que isso, e eu não morro. Então, assim, medo do que eu tenho que ter? Né? Do que eu tenho que ter medo? Uma coisa, claro, é você realizar isso intelectualmente por ouvir essa explicação agora ou em qualquer outro ponto da sua vida. E outra é você ter algumas experiências com meditação, com viagens fora do corpo, né, com estados alterados da consciência e perceber que você não é apenas o corpo, isso é importante, mas nesse processo, segundo o My Big Toe, quando você tem essa compreensão maior que ele te dá da realidade, que você vai e experimenta, ele te dá um mapa, você vai lá e experimenta, você tira conclusões com base nos dados da sua vida, e você passa a ter uma visão mais ampla da coisa, muitos medos já desaparecem, ok? Agora, você ainda continua com vários medos embutidos com aquelas crenças que estão lá. Como é que você descobre eles? Então, ele dá a seguinte pista. É rapidinho, Mário. Pessoal que entrou agora, né, que estão perguntando aí, agora que o Mário vai explicar como que funciona o exercício para descobrir esses medos inconscientes que impedem de ter uma visão mais positiva da nossa realidade. Porque muitas vezes a gente quer, sabe? Eu encontro muitas pessoas que dizem, mas eu quero muito mais, mas eu não consigo, realmente não consegue. Porque existem coisas para limpar, como o Mário deu o exemplo da cebola. O verdadeiro ser está lá no meio. Tem tanta casca de medo, tanta crença limitante que precisa sair para você encontrar o miolinho ali, o centro do ser, que não teme nada, né? Porque o medo é falta de conhecimento. Então, o Mário vai ensinar agora um exercício para a gente utilizar no nosso dia a dia para descobrir esses medos inconscientes aí. Pode falar, mas só para quem entrou agora saber esse situado que a gente está falando. É uma questão, assim, é algo que você precisa exercitar e, na verdade, é um processo, né? Então, ele dá uma sequência, vamos dizer, de atividades muito simples, onde você primeiro detecta
para achar algum lugar onde se agarrar e poder trabalhar. Porque como é que você vai, sabe, quantas crenças eu tenho? Sei lá, 10, 20, 300, 1 milhão, sei lá. E, como você disse, é como uma cebola, que a gente comentou antes, e você pode estar lá no meio perdido. Então, o primeiro passo é você localizar crenças. Porque se é uma crença, né, tem crenças que são óbvias, que são crenças que você não tem experiência nenhuma direta e você sabe que acredita, mas a maioria é imperceptível. Então, como descobri-las? Primeiro passo para tomar alguma atitude sobre as crenças, e o Tom diz, né, e eu concordo, assim, no gênero, número e grau, e eu tenho um treinamento aí profundo aí como programação neurolinguística, PNL, né, porque a PNL ela apresenta que crenças podem ser possibilitadoras ou podem ser prejudiciais, né? Então, tem uma crença que pode ser melhor que a outra, mas isso é apenas uma questão relativa, né? Uma crença, você substitui uma crença que te causa um trauma, o medo de água, o medo de altura, por uma outra crença que, onde você não tem o medo e elimina, isso te ajuda de imediato. Mas, assim, o importante era você se livrar de todas. O Tom diz, era aí que eu ia começar antes de citar a PNL, que não existe algo como uma crença boa. E ele explica por quê. Mas, assim, não existe... O bom é saber, experimentar e saber. Experimentou, sabe que é, sabe. Não sabe, está pendente para aprender no futuro. E não precisa se preocupar e nem se desesperar e nem criar medos por causa disso. Né? Então, para você começar a identificar crenças que estão... E se desfazer do ego e das crenças e liberar o medo, você não consegue encontrar nem a crença, nem o medo. Perguntando, qual é a crença, qual é o medo, qual é a crença? Não sei. Né? Então, a pista dele é a seguinte, qualquer sentimento seu desagradável, né, negativo, que você percebe que tem, ele é uma pista ótima para encontrar um medo lá no fundo e uma crença lá tapando ele. Então, assim, se você sente irritação, raiva, ódio, né, frustração, ansiedade, todo sentimento negativo seu que te gera uma sensação negativa, seja lá qual for o nome que você dê, ele está amarrado com uma crença que tem, no fundo, um medo. Então, aí que vem muito, o pessoal sempre indica, aquela questão da autoobservação. Né? Você está se auto-observando, você está tentando se colocar um pouco atrás de você e perceber. Olha, estou tendo uma reação negativa aqui. Né? Eu saio para dirigir, andar no trânsito, começo a ficar irritado, começo a xingar todo mundo, quero atropelar todo mundo. Quer dizer, isso é uma coisa negativa, é ruim para você e ruim para as pessoas à sua volta. Então, tem alguma crença ali embaixo. Né? Que crença é essa? E você vai cavocando, tentando descobrir o que está te fazendo ficar com aquela raiva desmesurada, aquele descontrole, né? E vai se perguntando, vai vir uma resposta, vai vir outra, faz aquela questão de fazer perguntas para você mesmo e deixá-las em aberto para que apareçam alternativas, você analisa, só não desiste na primeira, porque isso muitas vezes está profundo, então às vezes as primeiras respostas que te surgem, elas têm fundamento, mas numa sequência, até você chegar lá embaixo. Né? Então, você vai cavocando, né? E aí você encontra que tem um determinado medo lá embaixo, então você criou uma crença. Assim, você provavelmente, no caso de trânsito, para falar desse exemplo aí, sei lá, eu estou ficando irritado, saindo, né, fogo pelas ventas, eu tenho alguma preocupação, por exemplo, para dar um exemplo banal aí, de estar chegando atrasado em algum lugar e de parecer menos do que eu sou, de não ter uma performance adequada. Então, é uma sensação de insegurança minha e eu reajo a isso de uma forma negativa, achando que eu sou melhor que os outros, que todo mundo tem que sair do meu caminho para que eu chegue logo lá. Né? Então, assim, aí se torna numa questão egoísta, de arrogância, né, de ego e negativa, né, e te causa essa frustração toda, porque o trânsito não vai sair de lá por sua causa. Você não é melhor nem pior do que ninguém. O trânsito que está lá não está lá por sua causa, mas a gente sempre acaba enxergando que aquilo veio, sabe, no nosso egoísmo gigantesco, aquilo veio só para nos prejudicar. Né? Milhares de pessoas saíram às ruas
para atrapalhar o seu caminho, né? Então, é uma coisa extremamente negativa. Então, o que tem lá embaixo? Uma insegurança de não performar de acordo, de falhar, né, perante os olhos dos outros, é uma necessidade de perfeccionismo, é uma fragilidade minha, né? Então, eu tenho medo de parecer incompetente para alguém. Então, estou chegando aqui num exemplo, né, que pode ser uma outra razão qualquer, mas cada um pode ter uma diferente, mas essa fragilidade é que está lá embaixo. Então, o primeiro passo, né, é que aquilo veio à tona, você se observou, você se questionou, você cavocou, né? E aí você expõe aquilo à luz. E não é que você precisa falar para todo mundo, olha, eu tenho medo de parecer incompetente. Não, eu é que preciso saber disso. Ninguém mais precisa saber. Então, você pode fazer isso em privado. Não precisa passar nenhuma vergonha com ninguém, né? Você está buscando autoconhecimento. Então, você descobriu o medo e expôs ele à luz. Agora você enxerga, sabe por quê. E aí você começa a perceber, no passar de pouco tempo observando que é esse o mecanismo, ele já começa a se dissolver um pouco por si, porque já bateu luz, né? Tá olhando, só de você ter descoberto ele, ele já começa a cair, né? Porque você já descobriu que ele está lá, porque o medo, ele se fortalece estando escondido, oculto, agindo e atuando na nossa vida, sem que a gente perceba que é ele que está atuando, né? Então, assim como o Mário falou, esse exercício, você perceber que esses sentimentos negativos que vêm, eles são um indicativo de que tem um medo ali escondido, atuando por trás daquele sentimento. Então, se for raiva, raiva de quê? Raiva da forma como aquela pessoa falou comigo. Novamente, Mário, eu gosto de usar os meus exemplos aqui, não tem problema, que dá uma simplificada. Tem um outro exercício que eu já ensinei, que é bem parecido com a intenção desse aí, que eu ensinei no canal, que é o exercício do sonho verdadeiro, que eu aprendi com o Sete Fala, daquele livro A Eterna Validade da Alma. Que antigamente, no Antigo Egito, existia um costume que era assim, que se dizia que quando um sonho ele era falso, ele vinha dos portais de Ivory, que é o marfim, né? Então, eram os portais dos chifres de marfim. E o marfim sendo algo ilusório, algo mentiroso. E quando um sonho era verdadeiro, ele vinha dos portais de Horn, que é chifres, né? Então, assim, baseado nisso, o exercício é você dizer à noite, colocar intenção antes de dormir. Essa noite eu desejo, eu intenciono ter um sonho verdadeiro que venha dos portais de Horn, porque é os portais que falam a verdade. E esse exercício, ele vai te dar um sonho aonde você vai enfrentar de frente as suas crenças limitantes que estão impedindo você de prosseguir. Aí eu fiz esse exercício que eu faço meus experimentos comigo mesma antes de falar para os outros, né? E aí e não foi agradável o sonho. Por quê? Porque eu vou enfrentar meus medos, eu vou enfrentar minhas crenças limitantes que estão me bloqueando. Então, eu fui. E eu me acordei com muita raiva. No sonho eu passava raiva, eu passava angústia, eu passava... Sabe quando você se incomoda que tem alguém falando mal de você? Era isso que eu passava no sonho. E no sonho apareciam algumas pessoas assim, da minha época na igreja e tal, e elas diziam assim para mim, no meu sonho: olha, tu vai pro inferno ensinando essas coisas, isso aí é uma heresia e tal. Aí eu ficava assim, falando para elas: porque vocês acreditam diferente, vocês têm que me respeitar e tal. E eu tentando me justificar. Aí quando eu acordei, eu fiquei assim, eu fui pesquisar dentro de mim que eu ainda me incomodava dos meus amigos, né, me julgar a minha nova forma de pensar, ainda tinha resquícios, vestígios dessa, né? Aí eu fui ver, e naquela mesma semana, no meu outro Instagram, que é o meu Instagram mais pessoal, onde eu posto foto da família, que inclusive eu comecei o Temporariamente Humana tentando me esconder dos amigos para mostrar, para eles não verem que eu estava acreditando em outras coisas, sabe? Então foi um medo também, acabou que eu separei. Aí eu postei algo lá no meu outro Instagram, e como eles estão lá no outro,
Aí uns 3 apareceram igual no meu sonho. Eu digo, tá vendo? O sonho deu certo. Então, assim, eu vi que o problema não eram eles, era eu me incomodar. Eu ter medo de não ser aceita, de ser rejeitada, de querer não querer que todo mundo me ame, que todo mundo pense bem de mim. Então, aquele sonho me mostrou um medo inconsciente. E é mais ou menos isso, né, Mari? Assim, você encarar aquele sentimento que você está tendo, descobrir qual é o medo, e depois que eu descobri que era isso e eu admiti, eu disse, não, eu não quero, eu escolho deixar ali, eu escolho deixar que pensem de mim o que quiserem, isso não vai mudar quem eu sou. Então eu tive uma DM comigo mesma e soltei. Não precisei ficar com raiva de ninguém e nem manter aquilo dentro de mim. Mas isso porque eu trouxe algo inconsciente à luz da consciência. Eu preciso primeiro saber que está ali para eu poder curar, né? A luz é uma coisa impressionante, né? A luz é da consciência, é de você se perceber e perceber a situação onde você está de uma forma mais transparente, sem aquelas crenças acobertadoras que geram a escuridão para ele ficar lá escondido. Quando você traz a luz, tem a ver com aquela postagem que a gente compartilhou hoje, do medo, vem aquele medo, aquele cara é pequenininho, peita o cara e diz, não, eu sou seu medo, não sei o que, coisa e tal. Ué, mas eu pensei que você era maior, o cara responde. Não, é que eu uso uma foto falsa no meu perfil. Bem legal. O que acontece? O medo, ele por estar escondido lá e soterrado, e ele, né, vai incomodando, e ele aparenta ser algo muito pior do que na realidade é. E quando você chega lá e vê de frente o bichinho e põe luz nele, você já percebe para você mesmo que ele não é aquela coisa toda, né? E que ele não, né? Porque estava da forma que ele estava te prejudicando, era de uma forma escondida, parecendo pela sombra muito maior do que realmente era. O que vai precisar depois, o passo adicional? Um pouco de coragem para lidar, conviver com ele e encontrar uma forma de experimentar naquela situação e provar para você mesmo que aquele medo não é mesmo nada daquilo que ele parecia. Uma das outras coisas que o Tom comenta também, que é interessante, você tem N medos para atacar possíveis, porque hoje, provavelmente, né, qualquer um de nós tem N sentimentos desagradáveis que nos trazem indicações de que medos existem lá. Agora, você não tem que resolver todos de uma vez, né? Então, assim, respira fundo. Você conviveu com eles até hoje. Mais um dia, menos um dia, não vai te matar. Então, vamos com calma. Como Jack o Estripador, um pedaço de cada vez. O exemplo é negativo, mas ele é válido. Pega um problema por vez. Pega um pequeno. Pega um sentimento, vai. Eu fico... em vez de um negócio que eu fico com ódio, né? Vamos pegar um que eu fique irritado. Vai? Com trânsito, por exemplo, eu fico irritado. Não é ódio. É uma coisa mais simples, sei lá. Pega uma coisa mais simples, pega um por vez, pega um hoje, resolveu. Quando achou que está razoavelmente resolvido, pega mais um, pega mais outro. É outra coisa, a prática te leva ao domínio da técnica, do esforço, e depois te pode dar velocidade. E depois que você enfrentou um, e ele não era tudo aquilo, aí você enfrentou outro e viu, não era tudo aquilo. E você começa a perceber que é muito mais na base do susto, do desconhecimento, que você se assusta por algo que você nem precisava ter aquele medo todo, na verdade. Então, vai em doses homeopáticas e vai avançando à medida que vai se sentindo mais à vontade em lidar com essa técnica, né? Mas o importante é perceber que toda a sensação negativa aí de irritação, de ansiedade, todas essas coisas que te geram algo negativo, né? Ela tem essa base aí. E, além do mais, ela vai te prejudicar a saúde também, né? Anos e anos ali prejudicando, construindo um caso terrível aí para a sua saúde, né? E é outro benefício. À medida que você se livrar dessas coisas, a saúde vai agradecer muito também, né? Então, tem N benefícios. Então, gente, nossa, muito bom o bate-papo com o Mário aqui, ó. Vai acabar que ficou 2 partes aqui, Mário, hein? Vai ficar 2 vídeos. Tem gente perguntando se o vídeo vai para o YouTube. Vai sim, gente. Vai lá para o YouTube do Mário e vai para o meu também, tá? E vai ficar aqui no IGTV para vocês assistirem quantas vezes quiserem. Só não sabemos quando é que vai para o YouTube, mas no IGTV vai ficar aqui, tá? Mas logo em breve vai estar lá também.
E apenas aqui recapitulando, Mário, sobre esse exercício, nada mais é do que você enfrentar, admitir primeiro que está sentindo. Por exemplo, inveja é uma coisa assim, muito difícil, até vergonhosa das pessoas de admitirem que estão sentindo. Que quando a inveja vem, a gente acha que o outro que tem inveja da gente. Mas, na verdade, acaba que a inveja, o invejoso é a gente. Então, admitir inveja, ciúme, são coisas que são mais difíceis de serem admitidas, né? Mas, primeiramente, você admite para você mesmo, ninguém está vendo. Admita para sua própria consciência, estou sentindo inveja. As redes sociais estão cheias disso, né? Alguém posta ali a foto acabei de comprar a casa nova, aí, ou um carro novo. Não tem muito isso? Aí a pessoa diz, quer se aparecer, por que está postando? Aí está julgando o outro que postou lá. Aí, de repente, a pessoa, você só sente isso porque quando você está faltando algo. Então, estou sentindo inveja. Senti, admitir. Só que só admitir não vai limpar, né, essa crença. Primeiro passo, admitir. Segundo, você vai se perguntar, fazer a pergunta para o sistema, né? Pergunta para o todo, para o sistema. Você vai perguntar e dizer, por que estou me sentindo assim? Por que estou sentindo inveja? O que está fazendo eu sentir inveja? E a resposta vai vir para você se perguntar realmente à luz da consciência. Aí vai vir, a resposta está relacionada ao medo. O medo de que o outro conseguiu o carro e você não vai conseguir. Talvez seja isso, né? Então, assim, vai vindo as respostas. Mas isso é o autoconhecimento. É você olhar para você, trabalhar dentro do ser, dentro de você, se autoconhecer. Então, hoje, Mário, toda vez que eu sinto uma emoção ali negativa, porque algumas pessoas me perguntam, né? Mãe, como é que faz para não sentir emoção negativa? As pessoas iluminadas, elas não sentem mais? Aí eu fico, oh, meu Deus. Não é assim. É porque a gente aprende, né, Mário, a lidar com essas emoções. Não quer dizer que você não vai, né? Alguém chega e te xinga, alguém chega e fala um negócio com você, não quer dizer que você não vai sentir. Naquele momento a emoção veio aqui, você identificou ela, olhou ela nos olhos e disse: o que você veio me mostrar? O que eu posso aprender com você? Qual é o medo? Medo que está escondido atrás dessa emoção. Saia logo daí que eu quero ter um DR com você. Aí não tem como aquilo criar raízes. Porque assim que surge, você já, né, trata ele. Essa é sempre a pergunta mais importante. Bem, você acertou, por exemplo, no fio da meada aí, naquilo que o Tom sempre fala que é a pergunta mais importante. Aconteça o que acontecer, se passe o que se passar, perceba o que perceber, é assim, o que é que eu posso aprender com isso? O que é que eu posso extrair disso? Né? Porque do que você aprender, você vai crescer e você vai lidar melhor dali para frente com aquilo. Não importa por que você chegou nessa situação. Como é que você vai entender o emaranhado do reino, de todas as possibilidades e de todas as suas decisões que te levaram até aí? E não é só que vai ser difícil entender. E não importa. Se você está aí, é porque é algo útil para o seu crescimento. Então, o que importa é o que eu tenho a aprender com isso. É a única coisa que importa, porque a vida ela é sobre autoconhecimento, é sobre estar autocentrado. Quando você está equilibrado e só depende de você, né, que é, vamos dizer, uma posição ideal, nada do que ninguém acha e fala sobre você faz a menor diferença para você. Porque não é porque você é um ignorante, que você não quer saber de ninguém, não. Você faz o melhor possível para se relacionar com as pessoas de bem. Mas você não vai sair do seu caminho de estar centrado, estar em paz, para ficar irritado ou enciumado, porque alguém falou isso, alguém falou aquilo. Né? E outra coisa, tudo que acontece para outra pessoa é útil para ela, e para você é útil para você. Nós não estamos aqui para dizer o que é para o outro aprender. Né? Nós estamos aqui trocando uma ideia. Sobre o autoconhecimento. Cada um cuidando de si. Né? Não é para olhar para si.
o mundo é melhor, né? Ao invés de Não é, eu quero curar o outro, não, você quer curar você. porque eu quero entender esse mecanismo para resolver o problema daquele cara ali, pô, meu amigo, pô, ele só faz loucura e atrapalha tudo. Não, tudo bem, é muito nobre se o teu amigo procurar a sua ajuda, que você, da mesma forma que eu vi essa explicação aqui, também possa passar para ele. Mas nós não estamos aqui dando lição de moral em ninguém, nem eu, nem a May, né? E dizendo o que você tem que fazer. Eu estou dizendo que eu tenho que fazer, que de repente pode ser útil para você também. Né? E se você usar, é para você usar em você. E se alguém um dia se interessar e perguntar para você o que foi que você fez que deu certo para você, você, com a maior boa vontade, pode explicar. Mas nós não estamos aqui para doutrinar os outros e corrigir o mundo. O mundo vai se corrigir sozinho quando todos estiverem percorrendo esse caminho de automelhoria e de autoconhecimento. Do autoconhecimento é o caminho realmente da expansão, né? É o caminho da evolução para todos. Mari, muito obrigada. Ai, foi muito bom o bate-papo aqui, de verdade. Assim, tenho um carinho muito grande por você, pelo Dr. Tom Campbell. Muito bom mesmo. Amo mesmo esse conteúdo. Gente, vão lá no Instagram, MyBigTool. A gente tem aqui no a última postagem que a gente fez, está mencionado lá no Instagram, onde tem a trilogia do Dr. Tom Campbell que o Mário traduziu, gente. E, Mário, eu não vou esquecer de falar que nós temos um workshop juntos, gravado, né? Que são Sim. várias 5 horas de aula, 5 horas. A palestra do Mário foram 2 horas, mais 1h30 de perguntas e respostas. A minha palestra também foram sobre o Kaibai, foram 2 horas, mais 1 hora de perguntas e respostas. Então, assim, são um material muito legal. Se chama o workshop O Despertar, que está lá no meu site também. E qualquer coisa que, se vocês tiverem interesse nesse workshop O Despertar, pode mandar um direct no Instagram aqui, ou no meu Instagram, ou no Instagram lá do Mário. É um conteúdo muito legal mesmo. Tem o material que foi usado na palestra do Data Show, além de toda a energia que rolou naquele dia, né, Mário? E assim, em 2021, assim que passar tudo isso aí, a gente vai fazer o workshop Despertar 2.0, né? É isso aí. Na verdade, a gente tinha planejado fazer uma sequência, né? Nós, no finalzinho do ano, combinamos de fazer isso, e faríamos esse primeiro no final de janeiro, e aí, nesse meio tempo, você descobriu que estava grávida, né? Aí você, mesmo assim, veio grávida para São Paulo 3, 4 meses depois, a gente fez o workshop, e além de tudo, entrou o Covid e acabou com tudo. Pronto, Mas aí a gente tem um workshop para gravar. Que foi uma... E nessa palestra, o Mário fala com detalhes de toda a trilogia MyBigTool, o que é todo o conteúdo que o Dr. Tom Campbell estudou e colocou nessas obras aí. O Mário explica muito bem. E eu explico também toda a questão do Kaibai, que vocês já conhecem, falo sobre a natureza mental do universo. Então, é o conhecimento milenar aqui, de 5.000 anos, com o conhecimento mais atual da física moderna, explicando que o universo é feito de consciência. E que, se é consciência, nós podemos criar nossa realidade com base nesse conhecimento. Tá bom? Então, Mário, muito obrigada. Obrigada, pessoal. Obrigado, May. Obrigado pela oportunidade, pelo bate-papo. Eu adoro esses bate-papos, que a gente tenha muitos pela frente, que sejam úteis para as pessoas. E a gente, só avisando também, assim, além do livro, que é o livro do Tom, que está traduzido e é vendido no site, a gente tem muito material de informativo lá, útil. Tem um e-book sobre física quântica, meu, gratuito, para fazer download. Tem os binaurais para ajudar na meditação. E tem vários artigos no site. Então, www.mybigtool.com.br, tem muita coisa útil que é aberta para download lá também, fiquem à vontade. Legal. E o Instagram nosso, meu aí, também, @mybigtoolcampbell, que tem muitas postagens, inclusive todos esses tópicos de hoje, eu pus uns sumáriozinhos lá, compartilhei, dos 3 métodos, e amanhã cedo vou compartilhar esse da solução de problemas também. Então, sempre a gente está compartilhando coisas aí úteis para ser praticadas. Okay?
Gente, e o Mário é uma pessoa super acessível, super gente boa, adora ensinar, né? Eu até estava falando hoje sobre você, é professor Mário mesmo, né, Mário? Um Obrigado, Ney, prazer. obrigado. Obrigado, professora May, também. É, estamos aqui Dupla para M M, ensinando e aprendendo, aprendendo e ensinando, sempre. porque uma coisa não se separa da outra, né? A gente É só porque aprende ensinando, só ensina aprendendo. estamos todos no caminho aí buscando evolução e só vale sempre, lembrando, se comparar com a gente mesmo, né? Eu tenho que ver se hoje eu consegui ser melhor do que eu fui ontem e assim por diante. A única comparação que sempre interessa é essa daí. Como você disse, a gente está sempre aprendendo. O caminho de evolução é longo. Essa é uma escola básica, né? Essa realidade virtual é uma escola básica. Então, significa que temos muito caminho pela frente. Tá bom, muito obrigada, Mário. Obrigada, pessoal. Foi muito legal esses 2 dias que renderam aí 3 vídeos, né? Porque acabou que esse segundo virou parte um e parte 2, que vai ficar aqui no nosso GTV e também vai depois lá para o canal do Mário e lá para o nosso também. Tá bom, gente? Um grande Valeu, beijo. gente. Tudo de bom. Obrigado, May. Obrigado a todos aí pela paciência. Tchau. Tchau.